Queridos, vamos ler em Isaías capítulo 41, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Queridos, eu quero falar hoje sobre o tema Só Deus é segurança. As certezas humanas, porém, são meras expectativas. Não há certeza nas esperanças humanas, nas certezas humanas. Quando alguém fala assim, olha, eu tenho certeza, na verdade a pessoa está dizendo assim, eu tenho expectativa, eu tenho uma esperança, eu vou ficar esperando que isso aconteça. Mas certeza absoluta não, só Deus é segurança. Todas as profecias lá do Velho Testamento, basta que nós olhemos, elas se cumpriram plenamente, nenhuma caiu por terra. O som aí tá maravilha? Ok. Os irmãos sabem que esse ano nós passamos por esse ano que passou, 2020, uma situação bem difícil lá na nossa família. A minha mulher, a Sara, teve câncer, a gente sabe disso. E nós tivemos que sentar, discutir a nossa relação de casal, olhar para a nossa vida, fizemos um balanço da nossa vida, louvamos a Deus pelos nossos filhos, nora, genros, netos e etc. Fizemos um balanço do nosso ministério, relacionamento com a igreja, com amigos, com irmãos, relacionamento marido e mulher, realizações pessoais. E, no fim, chegamos à conclusão que tínhamos muito, mas muito para agradecer a Deus. Fora a parte desse câncer, nós tínhamos muito, mas nós não sabíamos o que o futuro nos reservava. Nós não sabíamos se a operação ia ser bem sucedida. O que os médicos iam encontrar quando operassem a minha esposa com um câncer no intestino. Porque os médicos não davam nenhuma certeza de nada. Não diziam que ia acontecer. Olha, vamos com calma, etc. E eu comecei a falar isso para as pessoas. Assim, olha, a gente tem uma certeza, mas é uma certeza em Deus, é uma certeza prudente. Nós vamos esperar em paz no Senhor Jesus Cristo e etc. E eu comecei a perceber que isso chocava as pessoas. As pessoas querem ouvir, nós todos queremos ouvir que vai dar tudo certo. Mas quando nós falamos isso, olha, vai dar tudo certo, nós estamos apenas desejando que tudo vai dar certo. Porque só em Deus há segurança. E Deus não revela para nós, com raríssimas exceções, como é o nosso futuro. E ele começa nessa palavra dizendo aqui em Isaías 41, 10, Por isso não tema, pois eu estou com você. E ele usa essa expressão, porque desde o comecinho do capítulo 41, depois você pode dar uma examinada, seria muito importante que você voltasse para a palavra de Deus, olhasse para esse texto. Eu não vou fazer isso agora por uma questão de tempo aqui na nossa transmissão. Ele começa o capítulo dizendo assim, olha, eu trato as nações dessa e dessa maneira, mas você, Israel, Deus trata Israel como se fosse uma pessoa. Deus trata Israel com intimidade, o que ele não tinha com outras nações, mas Deus tinha intimidade com Israel. Por isso ele vai dizer aqui nos versículos 8 e 9, Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei, e eu disse, você é meu servo, eu escolhi, e não rejeitei.
Então Deus trata Israel como trata eu e você, com intimidade. Tudo que estiver no meu coração, eu posso abrir para Deus. Aliás, nem precisa, né? Deus sabe tudo, Deus sabe da minha intenção. Quando, por exemplo, eu faço aquela oração formal da boca para fora, Deus sabe. Mas quando eu faço aquela oração que vem lá do profundo do meu coração, aquele clamor, aquela oração que expressa muitas vezes a minha alegria, mas outras vezes as minhas preocupações, a minha dor, a minha ansiedade, seja como for, eu posso me abrir completamente. Estou falando de oração particular, de oração pessoal, né? Não vamos fazer isso publicamente, tem coisa que só eu e Deus. Talvez a minha mulher saiba alguma coisa. Por isso ele vai dizer aqui: não tema, pois eu estou com você. Isso é segurança. Isso é segurança que Deus dá. Nós voltamos novamente ao ponto agudo da pandemia. Na última quinta-feira, dia 7 de janeiro próximo passado, foram registrados 1.574 mortes por Covid-19 no Brasil. Recorde absoluto desde quando começou a pandemia, na primeira quinzena, a partir, digamos assim, uma data de referência, porque começou muito antes disso, desde o tempo do carnaval do ano passado. Então, morrer 1.574 pessoas num só dia foi recorde, desde 15 de março até o dia 7 de janeiro. É recorde também na Europa. Países como a Itália, a Alemanha, a França tiveram recordes de morte nesses primeiros dias do ano. Os leitos hospitalares na região Bragantina atingiram uma ocupação acima já de 70%, devendo chegar até o final dessa próxima semana ou antes a 90% de ocupação. Por isso, será que é possível dizer com certeza: eu não serei infectado? Você acha que pode dizer assim: olha, não serei infectado em nome de Jesus? Você acha que é possível falar isso? Você acha que é possível dizer que porque eu tenho Jesus no coração, eu tenho o corpo fechado, eu tenho o corpo são, de tal maneira que o vírus não vai me atingir? Gostaria de falar algo para o seu coração e para o meu coração. Você já viu falar em graça comum e graça especial, com certeza. Mas eu quero lembrar isso. Jesus falou a respeito da graça comum, quando ele disse assim, aqui em Mateus capítulo 5, porque ele faz, isto é, ele estava falando do Pai, ele estava falando de Deus, porque ele tinha começado a dizer assim: amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. E continua Jesus aqui em Mateus 5, 44 e 45. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Isto aqui significa dizer o seguinte, que as bênçãos de Deus, e não tem bênção maior do que sol. Seria impossível nós, seres humanos, habitantes desse globo terrestre, sobrevivermos sem sol. É impossível nós sobrevivermos sem chuva. A gente sobrevive sem chuva por um tempo, mas se faltar água, se uma pessoa ficar 3 dias sem tomar água, ela já começa a morrer.
Então Jesus estava dizendo assim, olha, Deus cuida das pessoas. E Deus faz isso, é interessante isso aqui. Deus faz isso para todos os homens, indistintamente. Não importa se eles temem a Deus ou não temem. Deus não faz acepção de pessoa. Quando Ele abençoa todos os homens. Quando vem um remédio, por exemplo, para a cura de um câncer, todos os homens, eu falo isso, todo gênero humano é beneficiado. Essa é a graça comum. Quando tem colheita boa num país, quando um país vai bem econômica, socialmente, quando a justiça, toda a população é beneficiada. Então essa é a graça comum de Deus. Por outro lado, quando vem uma pandemia como essa, não importa se nós somos de Jesus, se nós pertencemos ao reino de Deus ou não, nós estamos sujeitos a sermos infectados. Ninguém pode levantar a cabeça e, de uma forma às vezes até orgulhosa, confundindo isso muitas vezes com certa ousadia espiritual, dizer assim, eu não vou ser infectado. Porque assim como a graça comum de Deus atinge todos os homens, suas bênçãos, sol e chuva e as demais bênçãos, assim também as intempéries deste mundo também atingem a todos os homens, a todos os seres humanos, não importa se eles são ou não discípulos de Jesus. Isso é consequência da queda, isso é consequência do pecado. Onde está a nossa segurança, então? Onde está o nosso diferencial? O nosso diferencial está na graça comum. Porque nós já morremos com Cristo Jesus. Se você tem medo de morrer, você tem que ter medo de morrer fisicamente. Mas você já está morto para este mundo diante de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, isto é, com Cristo lá no Calvário, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Talvez é isso que nós estamos esquecendo na nossa caminhada cristã. As pessoas querem se realizar, querem as bênçãos de Deus em geral, todos nós queremos isso. E quando nós falamos na bênção de Deus, nós só pensamos nessa vida. Nós não queremos pensar, nós não queremos meditar que um dia a nossa vida vai ter fim aqui. Não interessa se vai ser agora, por causa do Covid-19, ou se vai ser daqui 20 anos, 50 anos, 60 anos. Mas nós estamos vivendo uma época que nós nos recusamos a pensar nisso. E é um grande erro. Porque a nossa vida tem data determinada. Ninguém sabe. Nossa existência tem prazo de validade. Dizer que eu estou seguro, eu só estou seguro com relação à minha eternidade em Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dizer aqui em Romanos capítulo 14, se vivemos, vivemos para o Senhor Jesus. Se morremos, eu estou lendo em Romanos capítulo 14, os versículos 8 e 9. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, veja o que Paulo está dizendo aqui, que conforto isso tem que trazer para o meu e para o seu coração, nesse momento em que
a pandemia volta a recrudescer, em que nós estaremos expostos nos próximos meses ao vírus do Covid-19, em que pese que temos que tomar todas as medidas sanitárias de distanciamento, álcool gel, lavar as mãos, usar máscara e tantas outras coisas, mas nós estaremos sujeitos. Temos que lembrar disso, a nossa segurança está na nossa fé em Cristo, não nessa vida. Porque a nossa fé vai muito além dessa vida. Paulo diz aqui então, assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. A minha segurança não se submete às intempéries dessa vida. Por isso que o Salmo 121 diz lá, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não cochila, porque não dorme nem cochila o guarda de Israel. O Senhor te guardará de todo mal. Isso não significa que eu não vou ficar doente, que eu não vou enfrentar dificuldades, que eu não vou ter problemas, que eu não vou ter decepções na minha vida, tristezas, depressão muitas vezes. Mas ele termina o Salmo 121 dizendo assim, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua entrada e a tua saída, e guardará a tua alma. Guardará a tua alma. Então a nossa segurança não está em nós passarmos simplesmente, Deus queira que ninguém perca mais a vida a partir de agora, por causa do Covid-19. A nossa segurança está em que, quer vivamos ou morramos, nós pertencemos ao Senhor. Por isso, se você morre de medo da morte, não estou falando que a gente não tem medo da morte, nós temos. Porque a palavra diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, 55 em diante, que a morte é o último inimigo que há de ser vencido. A morte está presente diariamente na nossa vida. Se nós olharmos ao nosso redor, se você tem planta em casa, né? Minha esposa gosta de planta, você vai olhar lá, tem uma plantinha lá, morreu. Morte. Aí alguém, agora está tão comum, né? Alguém lá no grupo põe assim, olha, quero comunicar que a minha cachorrinha de estimação, que esteve comigo nos últimos 18 anos, partiu para a eternidade. Eu estou brincando, né, irmãos? Morreu. Então nós estamos cercados por morte. Agora, nos dias que nós estamos vivendo, basta se abrir aqui. Você tem notícias, nós temos irmãos nossos, parentes de irmãos nossos, estão internados, entubados. Mas a nossa segurança está em Deus. Ele diz aqui, não tema, pois eu estou com você. Então você não precisa ter aquele medo doentio da morte. Olha, eu não quero falar nisso. Eu não vou nem a sepultamento, porque eu não quero entrar em cemitério. Eu tenho uma péssima notícia para você. Quer queira ou não, um dia você vai ter que entrar. E se você nunca entrar, o seu corpo vai entrar ali, levado pela mão de outros. Deus está dizendo aqui, olha, o medo tudo bem, por causa do pecado que está em nós. Você e nem eu precisamos ter esse medo doentio. Deus está dizendo para mim e para você, não tema.
Eu estou com você. Quando o nosso corpo é levado para o cemitério, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, o corpo só acompanha até ali, na hora do sepultamento, depois vai embora. Mas Jesus não. Jesus está conosco, Deus está conosco, Ele é a nossa companhia constante, Ele não nos abandona nem na hora da morte. Quando diz aqui, olha, não temas, eu estou com você, significa que Deus vai nos assistir, inclusive na hora da nossa morte. Não tenha medo, eu sou o seu Deus. Então, Deus é certeza, Deus é segurança. Religião não é segurança, obra não é segurança, retidão pessoal não é segurança, mas a graça imerecida de Deus é segurança. Essa graça que eu e você temos em Cristo Jesus, isso que deveria fortalecer, revigorar, encorajar a nossa vida diariamente. Eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei. E esse fortalecimento e essa ajuda em todas as circunstâncias, na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora da enfermidade, na hora da saúde, na hora da pobreza e na hora da prosperidade. Em todas as circunstâncias, Deus vai estar conosco. Por isso, nós podemos assumir o protagonismo da nossa vida. Nós não precisamos viver acovardados, acuados. Deus não nos deu espírito de covardia, não é verdade? Mas de moderação. Deus nos deu espírito de ousadia e de amor, que é a presença do Espírito Santo no nosso coração. Eu e você, em nome de Jesus, podemos assumir o protagonismo da nossa vida, viver plenamente, mas sabendo que uma hora dessa nós vamos enfrentar alguma dificuldade, algum problema, alguma enfermidade. Menos que a gente morra de repente, mas mesmo assim Deus estará conosco. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Veja bem, Deus tem mão esquerda e mão direita. E aqui ele enfatiza, eu vou segurá-lo de uma maneira especial. Eu vou segurá-lo com minha mão direita vitoriosa, essa mão que dirige todo o universo. Com as minhas mãos, onde estão as rédeas do universo, da história, com a minha mão que decreta justiça, com a minha mão que faz justiça nesse mundo, embora que muitas vezes a gente não enxergue isso. Portanto, meus queridos, segurança verdadeira só em Cristo Jesus. Segurança só em Deus. Ninguém sabe o dia de amanhã. Por isso, conforte o seu coração. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Deus abençoe, queridos. Nós estamos com muitas restrições nesses dias. Por isso nós estamos nessas transmissões. Que Deus fortaleça o seu coração, conforte o seu coração. Vamos ser despedidos nesse instante com oração e com a bênção apostólica. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos e te bendizemos. Nós queremos, neste dia, nesta transmissão, pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo coloque a tua palavra
em cada um dos nossos corações. Nós não queremos confiar em nós mesmos. Nós não queremos olhar para as circunstâncias. Nós não queremos olhar para as filosofias humanas. Nós não queremos olhar para os coachings, para a autoajuda. Mas nós, ó Deus, queremos aguardar pela fé em Cristo Jesus apenas a ajuda do alto. Ó Deus, que a Tua palavra tenha prioridade no nosso coração a cada dia. Que nós sejamos alimentados, que nós sejamos encorajados, exortados, corrigidos pela Tua palavra, Senhor. Porque só o Senhor, por meio da Tua palavra, pode dar segurança a cada um de nós. Portanto, Senhor, queremos que seja verdadeiro aquilo que Paulo disse: quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. O Senhor que é Senhor de vivos e de mortos. Nós olhamos, ó Deus, para este mundo, para as injustiças deste mundo. Nós queremos viver plenamente esse ano de 2021, apesar das restrições. Nós queremos assumir o protagonismo, ó Pai, mas nós queremos que a nossa vida seja integral. Nós não queremos ficar escravos das circunstâncias e apenas deste mundo, ó Pai. Nós queremos olhar também para o futuro que o Senhor tem para cada um de nós, para a Tua igreja, da qual fazemos parte. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, principalmente, especialmente por aqueles que estão com Covid, aqueles que estão hospitalizados nas UTIs, entubados, aqueles que não terminarão o dia de hoje, ó Deus, mas partirão para a eternidade. Oramos e pedimos consolação para os seus entes queridos. Oramos, ó Deus, pelo nosso povo, pelo nosso país. Oramos para os médicos que estão na linha de frente, cumprindo, ó Deus, o juramento que fizeram de cuidar do próximo, de cuidar da saúde daqueles que estão sob os seus cuidados. Oramos pelas enfermeiras, oramos por aqueles que trabalham nas administrações dos hospitais. Oramos, ó Deus, pelas autoridades constituídas. Oramos por cada um dos nossos compatriotas. Ó Deus, dá sabedoria e dá senso crítico para nós também, ó Deus, sabermos avaliar com isenção aqueles que foram eleitos, aqueles que nos representam nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional também. Oramos por cada irmão, oramos pelos missionários, oramos por aqueles que estão longe da pátria, completamente impossibilitados de voltar neste momento. Que a Tua boa mão esteja com eles. Fica conosco. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso Pai, e que a presença, o poder e as consolações do Espírito Santo sobre cada um de nós esteja e permaneça, hoje e para sempre. Amém. Obrigado, Guilherme.